Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar meditando um pouco no texto que se encontra em Lucas capítulo 10. Então vamos para a Bíblia. Esse texto, Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante, tem como título a parábola do bom samaritano. E vamos iniciar com um diálogo entre um perito na lei e Jesus Cristo. Diz assim o verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Sabe, aqui nós vemos um pouco da inteligência de Jesus Cristo e do raciocínio dele. Ao receber uma pergunta de alguém que tinha uma função, que era um doutor, um mestre na lei, ele volta essa pergunta para ele e pergunta como que ele entendia a lei, sendo ele um professor, sendo ele um estudioso daquela mesma lei, E ele fala corretamente, Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e a seu próximo como a si mesmo. E aí há algo interessante. No verso 29, fala assim: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Sabe, para nós entendermos um pouco dessa dúvida dele, nós podemos mudar para a palavra e quem é importante para mim, que nós vamos compreender bem mais fácil essa parábola aqui. No verso 30 em diante, nós vamos estar lendo e nós vamos ver alguns personagens. E nós podemos fazer essa pergunta para cada um desses personagens. Quem é importante para cada um deles? Olha o verso 30. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-o e foram e deixaram quase morto. Primeiramente, os personagens são os ladrões, os salteadores. Se nós fôssemos perguntar para esses ladrões o que era importante ou quem é importante para aqueles ladrões, o que vocês acham que eles iriam responder? Eu acredito que eles iriam responder assim: importante sou eu mesmo. Somente eu sou importante. Porque convenhamos que quando se está roubando alguém, ele não está pensando muito na vida da outra pessoa. Ou no próximo, como o próprio texto diz. Então a pessoa mais importante para um ladrão é ele mesmo. Importante sou eu. E aí nós podemos ainda indagar, mas eu não sou um ladrão e tal. Mas em pequenas atitudes, muitas vezes nós podemos mostrar que importante somos nós mesmos. Como qual? Deixar um lixinho na rua, jogar um lixinho pela janela. Ou outras atitudes também, Podemos usar o exemplo dos políticos, que são bem famosos no nosso país, com a corrupção e tudo mais. Então essas pessoas, elas somente estão pensando nelas mesmas, somente estão pensando no bem próprio. E aí adiante, nós vemos o outro personagem, no verso 31. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Aqui mostra um personagem que, a princípio, é um personagem muito importante, Como nós vemos na Bíblia, ele tinha funções muito importantes. Então, era um homem muito religioso, pode-se dizer assim, e seria um homem que poderia ajudá-lo, como um pastor hoje em dia, ou um presbítero de uma igreja. Mas nós vemos que este sacerdote, ele passou do outro lado, ele passou bem longe daquele homem que estava ali. E existe uma explicação bem lógica para isso, Lógica mais ou menos, mas lá em Levítico
Levítico capítulo 21, verso 11, nos é falado que um sacerdote ele não poderia encostar em uma pessoa que estivesse morta. Sabe, a partir do momento que ele encostasse, ele seria considerado impuro. Então esse era o motivo pelo qual ele não encostou naquele homem. Porque vai que ele chegasse lá e quando ele fosse ajudar, aquele homem estivesse morto. E aí ele não poderia mais cumprir com as obrigações dele. E isso é algo muito interessante, porque nos nossos dias, muitas vezes nós podemos deixar nossa missão, ou nosso ministério, né? Nosso chamado ficar acima das pessoas, sabe? E é isso que o sacerdote estava fazendo. O chamado dele, a missão dele estava sendo mais importante do que as almas que o evangelho poderiam salvar. Então a desculpa que aquele sacerdote ali poderia estar usando esse não é o meu chamado, eu estou na correria, sabe? Essa não é a minha função, então eu não tenho obrigação de ajudá-lo, né? No verso 32, e assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Aqui temos um levita. E esse levita ele era parte de uma tribo. E quando esse levita ele passou pelo aquele judeu que estava ali naquele lugar, ele deve ter pensado assim: olha, ele não é da minha tribo, para que eu vou ajudá-lo? Sabe? E hoje em dia nós podemos também agir assim, sabe? Ele não é da mesma denominação que eu, para que eu vou ajudá-lo? Sabe? Ele não é do meu grupinho de amigos, para que eu vou ajudá-lo? Né? A famosa panelinha, ele não é da minha panelinha, para que eu vou ajudá-lo? Né? Então se nós formos perguntar para esse levita, quem que é importante para ele? Aí ele ia falar, importante é a minha tribo, importante é a minha panelinha. E mais adiante, verso 32 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-os sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo que caiu nas mãos dos assaltantes? Disse Jesus. Esse último personagem, que é mais conhecido como o bom samaritano, se nós fôssemos perguntar para ele quem que é importante, ele diria: você é importante. Mas nós poderíamos perguntar: por que eu sou importante para você? E ele diria: porque você tem a imagem de Deus, você tem a imagem de Cristo. Ele era um samaritano e ele estava ajudando alguém que era de Jerusalém, alguém que era de Israel, o povo escolhido por Deus. Ele viu a imagem de Deus naquele homem, né? Assim como diz lá em Gênesis, né? Fomos criados à imagem e à semelhança de nosso Deus, né? Então por isso que a Bíblia ela se refere assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil nós entendermos que Deus é importante, que nós devemos amar a Deus, mas é muito difícil imaginar que o meu próximo seja importante. Mas aí Jesus Cristo ele nos dá essa parábola para justamente explicar isso. O seu próximo ele é importante porque ele tem a imagem de Deus, ele tem a imagem do seu Pai. Nós podemos ver, né, nos versículos que ele cuidou daquele homem ali, né? Ele investiu dinheiro, colocou ele em cima do seu transporte, usou o vinho que ele tinha naquele momento, o óleo, ele usou dos seus bens que ele tinha naquele momento, né? Então que nós possamos também, né, investir o que nós temos nas pessoas que estão à nossa volta, porque elas são importantes para o nosso Pai, porque elas foram também criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Que essa palavra esteja completando no seu coração e das pessoas que você conhece, que essa palavra possa chegar a muitos ouvidos. Amém? Então curta essa mensagem, compartilhe e esteja se inscrevendo no nosso canal, né? Aí no YouTube, tá bom? Fique com Deus.